nós recebemos, né, esse presente da igreja de deixar o Nordeste e ir para a região Norte. Eu aceitei com muita alegria, peço que vocês orem pelo nosso ministério. Nós vamos ter o desafio lá de cuidar de 6 congregações num bairro de Belém, né? Então, é realmente um privilégio e uma grande responsabilidade. Orem por nós, e nós estamos saindo do Nordeste, mas estamos levando vocês conosco nessa nossa nova jornada. Irmãos, isso que eu escolhi para hoje foi Mateus. Mateus, capítulo 25. Quero, nesse tempo que tenho aqui, compartilhar com vocês das bênçãos de Deus no livro de Mateus. Mateus, ele acompanhou Jesus, e o capítulo é o 25. No capítulo 25 de Mateus, nós encontramos algumas parábolas. E como o texto, o capítulo 24, ele retrata um rumo da teologia que é a escatologia, ou seja, um dos rumos da teologia, dentre vários, um dos que nos chama bastante atenção é a escatologia. A escatologia, ela cuida dos eventos finais. Então, é o ramo da teologia que fala sobre os eventos finais, os acontecimentos finais da humanidade, né? Então, no capítulo 24, Jesus Cristo, ele no Monte das Oliveiras, ele fala acerca da sua volta, do seu retorno, do final dos tempos, e aí ele vai falando de algumas parábolas, e hoje e amanhã eu quero falar de 2 parábolas da preparação, que é a parábola dos talentos, e hoje nós iremos falar da parábola das 10 virgens. Está em Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 1. Dos versos 1 até o 30, nós encontramos aqui essas parábolas, e eu quero hoje apenas me deter dos versos 1 ao 13. Então, a Bíblia Sagrada diz assim: então, o reino dos céus, disse Jesus, será como as 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lâmpadas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas foram apanhadas de sono e adormeceram. À meia-noite foi aguardada pelo grito, foram acordadas pelo grito. Eis que vem o noivo. Chegando, saíram ao encontro para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então as 5 nécias, faltou-lhe o azeite, o óleo, pois as suas lâmpadas começaram a apagar. Verso 9. As outras, porém, responderam: nós não temos o suficiente para todas. Vão e comprem o óleo para vocês. Quando estavam fora comprando o óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas saíram ao encontro e entraram no banquete de casamento. A porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, do lado de fora clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: na verdade, não vos conheço. Esse texto bíblico, irmãos, foi uma parábola que Jesus falou para os seus discípulos. Essa parábola, ela é do reino. Quando se fala no reino de Deus, nós meditamos no reino da graça. Quando João Batista diz: é chegado o reino de Deus. Porém, nós entendemos que essa parábola, ela já é uma transição do reino da graça para o reino vindouro, o reino de Deus, o reino da glória. Então, nós percebemos nas palavras de Jesus aqui o reino do pecado, né, onde nós saímos desse reino do pecado pelas forças, né, pelo poder, a força de Deus, o poder do Espírito Santo. Nós fomos resgatados do reino das trevas, chegamos ao reino da graça, e muito em breve estaremos no reino da glória de Deus, para honra e glória do seu santo nome.
Mas a parábola me chama a atenção aqui, porque Jesus faz uma comparação, irmãos, aqui é uma festa de casamento judaico. Para a gente entender um pouco essa parábola, é necessário. Por isso que eu amo a teologia. Porque uma coisa é você fazer uma leitura sem você entender o contexto da época. Então, para que a gente entenda a parábola das 10 virgens, é importante a gente entender os costumes bíblicos. E, para isso, a teologia ela abre um leque muito importante. Por exemplo, uma festa de casamento. Geralmente, os casamentos em Israel eles aconteciam à noite. Uma festa de casamento judaico acontecia à noite. Quando o sol ele se declinava ao pôr do sol, então as lâmpadas eram acesas, porque os judeus eles contavam a noite por 3 vigílias de 4 horas, começando do pôr do sol. Então, a primeira vigília seria de 18 horas, né, que seria 6, 7, 8, 9. 9 horas, a primeira vigília. A segunda seria 10, 11, 12. 1 da manhã. Essa aí seria a segunda vigília. O que nos chama a atenção ao texto bíblico é que as lâmpadas elas foram acesas, elas eram acesas no pôr do sol, quando começava o casamento. Então, vamos dizer, às 6 horas da noite, às 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meia-noite ouviu-se, eis o noivo. 7 horas. 7 horas foi o suficiente para que 5 delas não cuidassem das lâmpadas. 7 horas. E elas, nas suas atividades cotidianas, né? Então, era uma festa de casamento. Vamos então voltar à festa de casamento. O que acontecia numa festa de casamento? Numa festa de casamento, as damas de honra, que eram 10 virgens, acompanhavam a noiva até o encontro do noivo. Esse acontecimento, segundo o relato aí, ele aconteceu meia-noite. Mas, a partir do pôr do sol, qualquer momento, o noivo podia sair com a caravana ao encontro da noiva. O noivo cometeu aí uma tardança de 7 horas. 7 horas, de 18 até meia-noite. 7 horas. Essa tardança, ela foi o suficiente para que 5 damas de honra, porque as damas de honra, elas tinham o privilégio de iluminar o caminho. Elas acendiam as lâmpadas, e aquelas lâmpadas fazia com que o cortejo nupcial ele acontecesse. O encontro da caravana do noivo com a caravana da noiva se encontrasse, né? Haveria o encontro. Então, entendendo essa festa de casamento, a festa de casamento ela podia durar até 10 dias. A gente entendendo a festa de casamento, o cortejo nupcial, então nós podemos entender a parábola das 10 virgens. Nós entendemos que 5 dessas damas de honra não estavam preparadas para que ela pudesse acompanhar essa comitiva. Em determinado momento, as lâmpadas apagaram, né? É interessante que o texto começa falando, irmãos, que todas eram virgens. Todas eram virgens. A palavra aqui, virgem, ela pode ser entendida como religiosidade. Todas eram religiosas. Todas estavam na mesma situação. Todas estavam no mesmo, vamos dizer, nível de conhecimento. Aliás, todas tinham o mesmo nível de conhecimento. O que eu quero compartilhar com vocês não é o conhecimento, é o que a pessoa faz com o conhecimento que ela tem. O texto sagrado diz que à meia-noite ouviu-se uma voz: eis o noivo. Sabe, irmãos, eu quero, nessa madrugada com Deus, a essas 26 famílias, eu quero aqui compartilhar com vocês o seguinte: como foi que você recebeu pela primeira vez, irmãozito, Dió, como que foi que vocês receberam pela primeira vez essa mensagem, o noivo vem? Como que foi anunciado para você pela primeira vez? Imagine quando você ouviu pela primeira vez de que Jesus voltaria em glória e majestade. Eu me recordo que eu ainda era uma criança quando eu ouvi que Jesus voltaria. Aquela mensagem, para mim, ela foi uma mensagem de esperança, mas, ao mesmo tempo, também me trouxe um certo pavor. E se eu não estiver preparado para isso, para esse encontro com o noivo?
Então, o texto sagrado, historicamente falando aqui, ele mostra que todas tinham religiosidade. Quando elas receberam a mensagem, todas receberam com muita alegria. No começo da parábola, nós não conseguimos entender e nem separar quem são as nécias e quem são as prudentes. É praticamente impossível, porque todas tinham as lâmpadas, todas eram virgens, todas ouviram a mesma mensagem, todos estavam no mesmo redil, todos estavam na mesma igreja, com os mesmos pregadores, desfrutando da mesma mensagem de salvação. Mas quando chega a meia-noite, isso me chama a atenção. Quando você olha meia-noite para a lua, você vê a beleza da lua, você vê aquele brilho, você vê aquele brilho extraordinário. Você fica fascinado com a lua dos namorados, te chama bastante atenção. Mas quando o dia vai amanhecendo, você percebe que a luz, a lua, ela vai perdendo o seu brilho. Sabe por quê? Porque a lua não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz do sol. Então, é na hora mais escura que você percebe. Porém, quando começa a clarear, romper o dia, você percebe que a lua, ela não se destaca. O que o texto sagrado está falando para cada um de nós aqui, irmãos, é que, muito embora no começo da parábola você não consiga fazer uma distinção entre prudentes e as nécias, entre as que são sábias e as que são tolas, as que têm prudências e as que são loucas, quando o texto vai, né, aprofundando, a gente vai percebendo que, num determinado momento, elas, de fato, não acendem as lâmpadas. E muito mais do que isso, elas não tinham combustível, elas não tinham o azeite para que as lâmpadas permanecessem acesas. O que me chama a atenção aqui no texto, e quando a gente olha todo o contexto do Antigo Testamento, nós percebemos que lâmpada, luz, é de fato uma menção à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é importante para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é o alimento diário. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Mas o que é que eu estou fazendo com esse conhecimento que eu tenho? O conhecimento está me santificando? O conhecimento está me tornando uma pessoa melhor? O que é que eu estou fazendo com o conhecimento? Ou eu estou feito um bêbado tateando na escuridão, preso às derrotas desse mundo? O que me chama bastante atenção aqui, irmãos, é que todos escutam o mesmo discurso, todos escutam a mesma voz. Eis que vem o noivo. Só que o importante não é você ouvir. O importante é o que você tem feito com o que você tem ouvido. O texto aqui deixa muito claro que, se de um lado você não consegue discernir, de um outro você já começa a perceber, como, por exemplo, as lâmpadas começam a se apagarem no percurso da caminhada, no momento crucial, no momento em que diz, chegou o noivo, no momento da transição do reino da graça para o reino da glória, a gente percebe que as luzes se apagam. No auge, ou seja, do momento crucial, quando o Senhor vem buscar a sua igreja, ele vem buscar a noiva do Cordeiro, esses convidados não estão preparados para a festa. Muito embora eles tenham as vestes, mas o que que eles fizeram com as vestes? E o texto, ele termina com a mesma declaração de Mateus, capítulo 7, verso 23, quando Jesus diz assim, nunca vos conheci. O que eu quero chamar a atenção aqui, meus amados, que essas 5 virgens nécias são pessoas que estão ligadas à igreja, pessoas que fazem parte da igreja, pessoas que estão no redil do Senhor, mas que, infelizmente, elas têm um contato superficial. Infelizmente, elas não aprofundaram o conhecimento. Infelizmente, elas não caminharam com o Mestre. E chegou o momento de que o visível e o invisível se encontram. Chegou o momento, meus amados irmãos, de que eu costumo falar que existem 3 Leodécios. Existem 3 Leodécios. Existe aquele Leodécio que as pessoas pensam que ele é.
existe aquele Leodécio, que ele pensa que ele é. Existe aquele Leodécio, que Deus sabe quem ele é. E nesse momento da parábola, o Senhor ele vem ao encontro da igreja. Nesse momento da parábola, a gente percebe que o azeite ele é pessoal. O que seria a lâmpada? A lâmpada, irmão, seria um caráter santificado. A lâmpada, de fato, Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra, você é a luz do mundo. A luz, ela seria o resultado da minha comunhão com Jesus Cristo. A senhora White, ela diz que os justos serão perseguidos porque a vida do justo será uma constante reprovação contra os ímpios. Mas o que nós percebemos aí, irmãos, é que existe uma igreja que conheceu a mensagem, uma igreja que teve o conhecimento da mensagem, mas uma igreja que não santificou essa mensagem. O que nós percebemos aqui é que tem 5 damas que foram preparadas para o momento crucial, para o momento do encontro da igreja, mas que, infelizmente, elas não santificaram essa mensagem. A mensagem, o noivo vem. A mensagem da iminente volta do Senhor em glória e majestade. Já não ardia mais o coração daquelas 5 jovens. E elas, de fato, essa tardança fez com que, de fato, elas revelassem aquilo que estava oculto no seu coração. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, quase que nessa manhã, que o nome de adventista não vai nos salvar. A nossa confissão de fé pública não vai nos salvar. O que vai nos salvar é uma comunhão íntima com Jesus Cristo. O que vai fazer a diferença é a unção do Espírito Santo em nossa vida. Portanto, nessa manhã, nós precisamos muito mais do que uma profissão de fé vaga. O que nós precisamos nessa manhã é, de fato, dizer a Jesus Cristo da nossa mediocridade. O que nós precisamos nessa manhã é confessar a nossa culpabilidade. O que nós necessitamos nessa manhã é dizer ao Senhor da nossa imprudência, da nossa incapacidade, da nossa imperfeição. Porque quando o Senhor vem, ele virá em glória e majestade. Ele não virá mais como uma criança fragilizada. Ele não virá como um bebê. Ele virá julgar a terra. E o azeite, ele é pessoal. Nesse ponto, o estudo, ele deixa muito claro. O azeite, ele é pessoal e individual. Nós podemos dizer que eu não posso testemunhar por você, como você não pode testemunhar por mim. A minha experiência de graça não pode ser a sua experiência. A minha comunhão não pode ser a sua comunhão. Então, nós percebemos que o conhecimento, irmãos, ele é importante. É muito importante a gente conhecer. Mas o conhecimento não santificado, ele é uma lepra. E na parábola das 10 virgens, nós percebemos isso. Não é ter conhecimento, é o que você tem feito com o conhecimento que você tem. Porque o conhecimento, ou ele te santifica, ou o conhecimento te torna um profano. O conhecimento da verdade de Deus é aqui o que nós percebemos na parábola, é que, de fato e de verdade, 5 daquelas jovens viviam ao seu bel prazer. 5 daquelas, elas disseram, não, na hora que ele chegar, elas foram protelando, sabe? Às vezes a gente vai protelando as coisas, não, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E, de fato, o que que acontece? As lâmpadas, elas não eram para ser acesa à meia-noite. Elas deveriam estar acesas. Elas deveriam estar acesas desde as 6 horas da noite até a meia-noite. Mas quando passou 7 horas, todas adormeceram. O texto sagrado diz isso. Todas eram virgens, todas adormeceram. Mas as prudentes, elas cuidaram. E o que nós precisamos nessa manhã é ter cuidado de nós mesmos, irmãos. O que nós precisamos nessa manhã é que o azeite, a unção do Espírito Santo, o altar espiritual seja erguido na nossa vida. O que nós necessitamos nessa manhã é de uma fé genuína e verdadeira. Às vezes a gente conversa muito e a gente diz assim, onde é que está
o Deus de Elias, o Deus que Elias orou e o fogo desceu no altar. Onde é que está o Deus de Daniel? Que Daniel foi para a cova dos leões, orou e Deus tapou a boca do leão. Onde é que está o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram jogados na fornalha de fogo e eles não foram queimados? Mas a minha pergunta nessa manhã é diferente. Não é onde é que está o Deus de Daniel, onde é que está os Daniel de Deus? Onde é que estão os amigos de Deus? Deus está onde ele sempre esteve. Deus está num trono de glória. O que Deus quer, de fato, é que o azeite acompanhe os seus filhos, que é a unção do Espírito Santo. Então, chega de perguntar onde é que está o Deus de Daniel, onde é que está o Daniel de Deus, onde é que estão os homens e as mulheres de Deus ungidos no poder do Espírito Santo. Então, nós percebemos aqui, nessa parábola, irmãos, algumas lições preciosíssimas para nós. O azeite deve ser adquirido dia após dia. Dia após dia. A sua comunhão de ontem, Zezito, ela não serve para hoje. A sua comunhão de hoje, ela não serve para amanhã. A unção, irmãos, ela é diária e é constante. E as loucas, elas esqueceram isso. Não, eu já sei. Eu já sei. Você vai visitar um irmão que está afastado da igreja e você diz, meu irmão, você está comendo carne de porco, isso eu já sei. Meu irmão, você está trabalhando no sábado, eu já sei. Meu irmão, você está adulterando, você já sabe de tudo e por que você não faz? É porque não santificou. Então, aqui, o que nós entendemos aqui na parábola, irmãos, é uma coisa importante. O azeite deve ser adquirido a cada dia e a cada momento. Eu tenho que sentir a minha própria necessidade de buscar a Deus. A minha confissão de fé pública e aparente não vai me salvar. O que vai me salvar é Jesus Cristo, o Cristo vivo com resposta para as minhas necessidades mais profundas. Uma outra lição que eu quero destacar aqui na parábola, irmãos, é a prudência e a vigilância. Só ser prudente não resolve. É ser vigilante. Porque uma coisa é você ter azeite, outra coisa é você cuidar do azeite. Uma coisa é você ter a lamparina, outra coisa é você cuidar da lamparina. É prudência e vigilância. Veja que as 5 que eram prudentes, elas foram vigilantes. Não foi arrogante, não foi egoísmo, porque, veja só, naquele cortejo nupcial, aí, num certo momento, irmãos, todas eram virgens, todas tinham uma religião. Num certo momento, quando elas estavam dormindo, você não tinha como diferenciar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, quando o cortejo nupcial começou, quando a alta hora da noite começou, a lâmpada que estava apagada era percebida, sabe? Você percebe aquela que apaga, como você vê aquela que está acesa. Jesus Cristo disse que as vossas obras glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Sabe, irmãos, a gente sabe quem a gente é. Aquilo que as pessoas verem, aquilo que as pessoas pensam, aquilo que eu penso, mas aquilo que Deus sabe quem eu sou. Você sabe quem você é nessa manhã. Você sabe como está a sua vida. Você sabe como está a sua fé. Você sabe como está a mensagem de salvação. Você sabe como está a mensagem do advento. Você sabe como você tem vivido a sua fé. Mas o que nós precisamos nessa manhã é confessar nossa culpabilidade. O que nós precisamos nessa manhã é da unção do Espírito Santo em nossa vida. Sem o Espírito Santo, nós estaremos para sempre perdidos. O que essa parábola me ensina, irmãos, é que prudência e vigilância tem que ser constante, sabe? O fato de eu olhar para o medicamento não vai melhorar minha condição espiritual. Não basta olhar para o medicamento. Eu tenho que experimentar cada dia e a cada momento. Um Cristo vivo como resposta para as minhas necessidades mais profundas. E uma outra coisa que eu aprendo aqui na parábola, que eu quero compartilhar com vocês, sabe, é que essa prudência, ela me dá zelo. Zelo. E, infelizmente, muitos têm
sacrificado a verdade no altar da paz. Infelizmente, as loucas, elas sacrificam a verdade no altar da paz. Não, meu irmão, não pode não. Se você falar, você vai machucar as pessoas. Se você falar a verdade, a pessoa vai sair da igreja. Se você falar a verdade, você vai machucar. Deixe ele aí. Deixe ele crescer. Também ninguém é perfeito. A gente percebe aqui, irmãos, que esse zelo tem sumido. A indumentária da verdade, o cinturão moral. Eu até brinco aqui com os nossos jovens e eu digo o seguinte: o nosso cinturão moral não tem segurado mais a nossa causa. Nosso cinturão moral. Nós estamos distante daquilo que Deus espera para cada um de nós. Nós precisamos ter zelo com a palavra de Deus, zelo com a doutrina, cuidar de nós e cuidar do rebanho que a nós foi confiado. Quando as 5 prudentes falaram, nós não podemos tirar o azeite, porque vai faltar também. Eu não posso salvar você dessa maneira. Dessa maneira que você está indo, irmão, você está indo para o inferno. Esse caminho que você é um caminho de morte. Eu quero finalizar nessa manhã com uma parábola. O texto começa com uma parábola. Amanhã nós vamos ver mais um texto de parábola de preparação. Mas é dito que no século passado existia um maquinista. E esse maquinista, ele precisava fazer uma manobra todas as madrugadas no trem. E tinha um guarda. Naquela noite estava chovendo bastante. Naquela noite chovia bastante. Então, toda madrugada, o guarda ficava no ponto, acendia a lâmpada, dava um sinal e o maquinista fazia a manobra. Naquela noite, houve um erro. O maquinista estava no lugar, o guarda estava no lugar, mas infelizmente aconteceu um acidente e muitas pessoas morreram. O guarda foi levado ao tribunal. O juiz fez 2 perguntas ao guarda, mas ele não fez a pergunta principal. Ele perguntou ao guarda: você estava no posto? Ele respondeu: sim. Ele fez a segunda pergunta para o guarda: você estava com a lâmpada? O guarda respondeu: sim. Mas a pergunta mais importante, irmãos, não foi feita. Você acendeu a lâmpada? Você acendeu a lâmpada? Porque não bastava estar no ponto. Não bastava estar com a lâmpada. Ele tinha que acender a lâmpada. Jesus Cristo, soprando sobre eles, disse: vocês serão as minhas testemunhas, e as vossas obras glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você é luz. Zezito, brilhe em nome de Jesus. Dileno, você é luz, brilhe em nome de Jesus. Dió, você é luz, brilhe em nome de Jesus. Tecila, você é luz, brilhe em nome de Jesus. Que o seu zelo, que a sua preocupação com o sagrado, de fato demonstre a comunhão que você tem com o seu Deus. Que, de fato, ao caminhar às altas horas da noite em que nós estamos vivendo, desse conflito entre o bem e o mal, que todos possam ver Jesus em nós, por sua graça e misericórdia, que a nossa conduta seja a conduta do salvo Jesus Cristo. Que, de fato, as nossas lâmpadas estejam acesas. A lâmpada, ela tem a ver com caráter. A lâmpada, ela tem que a ver com comunhão. A lâmpada, de fato, é o fruto da minha comunhão com o Espírito Santo. Porque a mensageira do Senhor, ela diz: aquele que comunga com Deus terá a luz para transmitir aos demais. Que, de fato, a nossa luz brilhe e glorifique o nosso Pai que está no céu. Eu quero, nessa manhã, reconhecer que não é a teologia, não é essa biblioteca que está aqui, não são os livros, muito embora isso tenha o seu lugar, não é a teologia, não é o consciente intelectual, é o consciente espiritual que vai nos salvar, é a nossa espiritualidade. A vida no altar é o maior argumento em favor do cristianismo, dizia a mensageira do Senhor. Uma vida no altar é o maior argumento em favor do cristianismo.
Eu não quero ser nécio, eu não quero ser orgulhoso, nem presunçoso. O que eu quero é que o meu conhecimento seja uma bênção para a minha vida e para a vida da igreja. Eu quero que a minha lâmpada continue acesa em nome de Jesus Cristo. Eu sinto a necessidade diária do batismo com o Espírito Santo. Eu não quero ficar muito tempo nesse mundo. Eu quero que a minha luz, que a luz de Jesus brilhe e que todos que me cercam possam ver Jesus na minha vida. Você quer tomar essa atitude nessa manhã? Você gostaria de fato de ser, de fato, uma joia preciosa nas mãos de Deus? Você quer tomar essa decisão? Levante a sua mão, vamos conversar com o nosso Pai Celestial. Bondoso Deus e amorável Pai, nós podemos aprender um pouquinho nessa parábola, que o Senhor compara a sua vinda a uma festa de casamento, onde os convidados, eles terão as vestes, mas que as vestes são a sua justiça, Senhor. Que os convidados, eles têm o azeite, que é, de fato, o combustível, o símbolo da unção do Espírito Santo. Que a nossa vida possa, de fato, falar do amor de Jesus Cristo. Que o nosso testemunho, que o nosso caráter, que a sua igreja possa, de maneira muito especial, representar o teu caráter puro e santo. Nos dê uma manhã feliz em tua presença. Perdoa as nossas faltas, Senhor. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que o Senhor nos bendiga. Amanhã nós iremos falar um pouquinho mais sobre a parábola dos talentos, que também é uma parábola de preparação. Então a gente deu uma pincelada hoje na parábola das 10 virgens. Amanhã nós iremos discorrer a parábola dos talentos. Um abraço apertado, Deus abençoe. Unidos somos fortes, Deus está no comando e a vitória é certa em nome de Jesus, viu?